Bom dia então a todos, novamente. Obrigada, bem-vindos, obrigada por estarem aqui presentes. E bem-vindos a mais uma sessão de um caso clínico. Como sabem, a Holland SA tem um grupo de farmácias que é certificada pela norma internacional, a ISO 9001, e aceitou este desafio de apresentar uma vez por mês um caso clínico de dispensa de medicamentos sujeitos à receita médica e, portanto, nós todos os meses fazemos essa apresentação, agora este ano, 2025. Teremos então 15 minutos de apresentação deste aconselhamento farmacêutico, seguido depois de 15 minutos para discussão com os participantes que estão aqui nesta sessão. Então, este mês de fevereiro, temos a apresentação da Farmácia Senhor dos Milagres, à qual eu agradeço imenso desde já aqui o empenho e a dedicação, e passo a palavra. Muito obrigada, então, pela apresentação. Obrigada a nós pela oportunidade, antes de mais. Muito bom dia a todos. Eu sou a Sónia Silva. Aqui ao meu lado, não está a apanhar, temos a minha colega, a doutora Amanda. Está, infelizmente, a faltar a nossa diretora, a doutora Cristina, mas que, se conseguir, vai-se ainda juntar a nós. Nós fizemos aqui um caso clínico de antibioterapia em patologia. Então, estava a dizer que o nosso clínico é sobre antibioterapia em patologia aguda. Nós fomos aqui buscar uma prescrição médica de uma utente que tinha ibuprofeno 600 mg comprimidos revestidos para tomar durante 8 dias, um comprimido de 8 em 8 horas, e uma amoxicilina com ácido clavulânico nas doses de 875 e 125 mg para fazer um tratamento de um comprimido de 12 em 12 horas durante 8 dias. Enquadrar aqui estes medicamentos, que o ibuprofeno 600 mg pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroides, é um fármaco usado na inflamação como analgésico e como antipirético, e no caso concreto são comprimidos de administração oral. Relativamente à amoxicilina e ao ácido clavulânico, a amoxicilina pertence ao grupo das penicilinas de largo espectro e o nosso ácido clavulânico pertence aos inibidores das beta-lactamases. Este antibiótico especificamente mata bactérias que causam infecção no organismo, tanto grandes positivas como negativas, e são, no caso concreto, está prescrito em comprimidos de administração por via oral. Então, fazendo aqui uma análise farmacêutica do nosso caso clínico, vamos fazer então agora a descrição do utente e a caracterização da situação patológica. Temos uma senhora que é utente habitual da farmácia, com 60 anos, ela é administrativa numa escola, vem à farmácia comprar a medicação dela própria, tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 há 2 anos e tem diagnóstico de hipertensão arterial há cerca de 5 anos. É uma utente com excesso de peso, mas sabemos que não tem histórico de alergia a medicamentos. Relativamente à sua medicação crónica, ela toma metformina de 1000 mg em comprimidos vestidos, um comprimido ao pequeno almoço e um comprimido ao jantar. Se relembrar aqui que a metformina é um antidiabético, pertence à classe das biguanidas. Relativamente ao losartan, ao medicamento para a tensão arterial, ela toma losartan 50 mg com a hidroclorotiazida de 12,5 mg em comprimidos, um comprimido ao pequeno almoço. Relembrando daqui as classes terapêuticas, losartan pertence aos antagonistas dos receptores da angiotensina 2, é um ARA, e o hidroclorotiazida é um diurético pouco potente, pertence à classe das tiazidas. Continuando aqui na nossa análise farmacêutica, fomos avaliar as patologias ou as situações em que é contraindicado o uso destes medicamentos face ao nosso caso clínico. E então, de salientar que é comum a estes medicamentos, e praticamente todos, a hipersensibilidade à substância ativa e a qualquer dos excipientes, temos sempre que fazer esta apreciação. E agora mais individualizado em cada um deles, relativamente ao ibuprofeno 600 mg. Sabemos que é contraindicado em história de insuficiência hepático-renal, em utentes com asma, urticária ou reações do tipo alérgico após terem tomado outro anti-inflamatório não esteroide, e aqui podemos especificar os heterococcibes, por exemplo, celococcibes.
assim como o uso concomitante com o álcool. No caso da amoxicilina com o ácido clavulânico, entendemos mais relevante, para além da hipersensibilidade às substâncias, a história da insuficiência hepática, assim como a história de reação grave por hipersensibilidade imediata a outro agente beta-lactâmico, como o caso das reações de anafilaxia, se a pessoa já tiver tido esta situação. Também é contraindicado no consumo concomitante com o álcool. Relativamente ao losartan com a hidroclorotiazida, novamente o compromisso hepático e renal, devido à sua metabolização, situações de hipocaliemia ou hipercaliemia resistentes à terapêutica já instituída, ou a hiponatriemia também já resistente à outra medicação. Metformina de 1000. Importante ressalvar situações em que já tenha acontecido acidose metabólica e insuficiência renal grave, também é uma contraindicação, tal como o consumo do álcool. O álcool também é aqui comum a todos os medicamentos. Depois, relativamente às nossas interações medicamentosas, efeitos adversos, outras contraindicações e precauções que entendemos também relevantes na nossa análise. O ibuprofeno a 600 mg interage com a hidroclorotiazida, assim como os inibidores da angiotensina, diminuindo o seu efeito hipoertensor. Tem alguns efeitos secundários frequentes, como náuseas, dispepsia, vômitos, flatulência, dor abdominal, diarreia, obstipação ou hemorragia gastrointestinal. Depois, relativamente à amoxicilina e ao ácido clavulânico, é importante falar na colite, devido à medicação, sendo que deve mesmo parar de tomar o medicamento se desenvolver diarreias agudas. E os efeitos secundários mais frequentes são efetivamente a diarreia, náuseas, vômitos ou reações alérgicas e tonturas. Passando aqui um bocadinho ao losartan hidroclorotiazida, as interações mais evidentes são o sumo da toranja, interações com os anti-inflamatórios não esteroides, faz sentido, já foi dado, indicamos também para o feno, substitutos do sal que contenham potássio e também a metformina, porque a hidroclorotiazida pode influenciar então a tolerância à glicose e temos que fazer aqui uma monitorização se for o caso. Relativamente aos efeitos adversos mais frequentes são as cefaleias, tonturas ou sonolência, e deve haver aqui algumas precauções no caso de angioedema, no caso do losartan, e hipotensão e desequilíbrio eletrolítico no caso de ambas as substâncias. Relativamente à metformina, as interações medicamentosas são com os anti-inflamatórios não esteroides, inibidores do receptor da angiotensina e dos diuréticos, em que, quando têm função renal comprometida, eles podem ficar com um efeito mais aumentado, e também têm efeitos adversos, como o caso da acidose láctica, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal ou perda de apetite. Deve ter alguma precaução no caso de terapêuticas já prolongadas nos níveis da vitamina B12. Portanto, o médico que acompanhar o utente tem que ter esta precaução. Pronto, terminando aqui um bocadinho a análise farmacêutica dos medicamentos, vamos dar então informações ao utente. Então, a própria utente compra e levanta a sua medicação crónica na farmácia, mas desta vez ela vem comprar uma medicação aguda. E então ela vem à farmácia e nós perguntamos como é que ela se sente ao ver a receita. E ao que a senhora nos diz que está mesmo muito mal, está muito congestionada, com febre e muitas dores na cabeça e no corpo, que hoje já é o quarto dia, e o doutor lhe disse que eu tinha uma sinusite. Pronto, nós ao recebermos esta informação da utente
e mediante a descrição destes sintomas por parte da utente, a situação está enquadrada à terapeuta prescrita. E, portanto, está na hora de então explicarmos como é que deve tomar os medicamentos, a quantidade, a frequência, as vias de administração, assim como as interações. E muito brevemente, não é? Porque não vamos aqui aprofundar a parte do nosso conhecimento, é importante referir que o ibuprofeno, se ela não tem sensibilidade gástrica, pode fazer antes do pequeno almoço, 15 minutos antes do pequeno almoço e 15 minutos antes do jantar, com um bom copo de água, uma vez que ele é mais efetivo se for sem alimentos. Relativamente ao antibiótico, deve respeitar rigorosamente os horários das tomas, neste caso será de 12 em 12 horas, no início das refeições, por via oral, com um bom copo de água. Os outros medicamentos que ela já toma, mantém a forma habitual de os tomar. É importante referir que deve evitar o consumo de bebidas alcoólicas, assim como sumos, nomeadamente que contenham a toranja. E achamos que é muito importante aqui falar um bocadinho dos efeitos secundários, nomeadamente os mais frequentes e que atuam com quase todos os medicamentos, que é as diarreias e as alterações gastrointestinais. E de forma a também termos aqui uma ação mais proativa no nosso aconselhamento, vamos aqui aconselhar ao utente a toma de um probiótico durante todo o tratamento, para minimizar então estes efeitos gastrointestinais, nomeadamente as diarreias ou até mesmo algumas fezes mais moles, não a diarreia específica, durante a toma destes 2 novos medicamentos, portanto, durante 8 dias. Ainda é importante, não menos importante, e pelos efeitos secundários e das interações que os medicamentos têm, nomeadamente do ibuprofeno sobre o medicamento de tensão arterial, losartan mais hidroclorotiazida, é importante medir regularmente a pressão arterial, para perceber se há alguma alteração dos valores durante este tratamento agudo, assim como da glicémia, uma vez que temos o anti-inflamatório, que também pode influenciar os valores séricos da glicémia. Também não menos importante falar aqui um bocadinho na hidratação, por causa dos desequilíbrios eletrolíticos que podem acontecer devido às contraindicações de alguns medicamentos e, portanto, reforçar aqui a importância de beber água, não só pelo desequilíbrio eletrolítico, mas também pela febre que ela está a identificar que tem, assim como depois a alimentação saudável, pelas duas variantes, por ser diabética e pelo estado da senhora, assim como, se houver oportunidade neste atendimento, falar do serviço de enfermagem relativamente ao acompanhamento do pé diabético, se houver essa oportunidade. E pronto, é um bocadinho isto que tínhamos para trazer aqui. No entanto, ressalvar que é um estudo que não deve ser considerado limitativo, não é? Porque com base no nosso conhecimento e na nossa experiência poderemos avaliar e incorporar outras situações relevantes e que não estão aqui contempladas, e também temos autonomia para adaptar este aconselhamento de forma mais adequada ao utente, não é? Porque muitas vezes podemos dizer as informações de forma adaptada ao grau de escolaridade que a pessoa nos apresenta e da forma como ela se exprime connosco. Pronto, e um bocadinho isto que nós tínhamos para vos dizer relativamente à antibioterapia nestas duas patologias.